dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, tempo de estudar a Palavra de Deus, e hoje nós estamos dando início a uma nova leitura bíblica. Estamos começando a leitura bíblica da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E a leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos do 1 ao 17. 1 Coríntios 1, de 1 a 17. Mas a nossa reflexão está no verso número 2, que diz assim: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser o seu povo santo, junto com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu fico impressionado com a sensibilidade, a seriedade com que Paulo vai tratar a igreja. Na carta aos Coríntios, especialmente nessa primeira carta, o apóstolo Paulo vai tratar de alguns assuntos muito sérios. O apóstolo Paulo vai tratar de pecados que haviam dentro da igreja, Paulo vai falar sobre divisões que haviam dentro da igreja, Paulo vai falar sobre os problemas relacionados aos dons espirituais que haviam no ambiente da igreja. O apóstolo Paulo vai tratar de alguns assuntos muito sérios, mas ele inicia a sua carta reafirmando algo que era muito importante. A despeito dos problemas, a igreja de Corinto tinha dono. A igreja de Corinto pertence a Deus. Por isso ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Queridos, essa questão do pertencimento faz com que a gente entenda algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar para a igreja a partir do ponto de vista humano. Ela é uma instituição divina. Segundo, a igreja ela não pertence a pastor, ela não pertence a líder, ela não pertence a famílias mais poderosas ou menos poderosas. A igreja pertence a Deus, porque Deus a comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Para que a igreja fosse propriedade de Deus, ele pagou um alto preço enviando o seu próprio Filho. Por isso, o texto diz assim, aqueles que ele santificou, isto é, Deus separou a igreja para ser dele, e para isso ele fez através, o texto diz assim, ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser povo santo. E aí você pensa assim, mas a igreja de Corinto não tinha tantos problemas? Como que Paulo vai chamar aquele povo tão problemático de povo santo? Ainda que eles tivessem lá as dificuldades, eles eram do Senhor. E às vezes, inadvertidamente, nós ficamos julgando servos alheios, julgando igreja A, igreja B, como se fosse possível a nós julgar servos alheios, que não são servos nossos, são servos de Deus. Paulo trata a igreja com muito respeito, com muita fidalguia, reconhecendo que a igreja de Corinto tinha problemas que precisavam ser tratados, sim, mas isso deveria ser feito a partir da compreensão de que a igreja pertence a Deus, que a igreja é povo santo de Deus, que a igreja é composta daqueles que foram santificados, separados para serem do Senhor, que foi feito isso através do poder do sangue de Jesus. Somente quem é do Senhor deve ser tratado por Deus para que possa aperfeiçoar a sua vida cristã. Porque quem não é do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, eu entrego para Satanás, porque já não é de Deus mesmo.
Agora, aqueles que são do Senhor, ainda que tenham problemas aqui e ali, devem ser tratados, devem ser cuidados. E é assim que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele reconhece os problemas e ele vai tratar dos problemas daqui a pouco, mas ele vai tratar a partir de uma compreensão. Eu estou falando com gente de Deus. Eu estou falando com gente que foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu estou falando com um povo santo, um povo chamado por Deus para ser santo, porque invocam o nome do Senhor. Então, é a partir dessa compreensão que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Coríntios. E é assim que nós devemos estudá-la também. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque o apóstolo Paulo trata a igreja com respeito. E nós queremos te pedir, Deus, que nos ajudes a tratar a igreja do Senhor nesse tempo também com respeito. Aqueles que são povo santo, chamados pelo Senhor, santificados pelo poder da cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar. Nesse tempo, Deus, a gente tem visto pessoas batendo tanto na igreja e ferindo tanto a igreja. E nós pedimos, Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar uns aos outros e a olharmos-nos uns aos outros pelo prisma do sacrifício da cruz. E oramos, ó Deus, para que nesse contexto, nesse prisma, possamos ser instrumentos do Senhor. Ainda que às vezes tendo que falar algumas coisas para correção, mas sempre na perspectiva de que somos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?